Fala aí, galera do primeiro ano, vamos para mais uma aula de história com o professor Thiago Vale, beleza? Quem me conhece, posso até dispensar as apresentações, beleza? Por mais que eu seja novo com vocês em história, mas vocês já me conhecem. Atividade lá para vocês na unidade 4, capítulo 13, página 262, beleza? Em breve a gente vai estar trocando a ideia nas nossas aulas online, aprofundando aquela resenhada de sempre dentro da nossa matéria aí pra gente abrir e ampliar aí as discussões, beleza? Absolutismo! O que é o absolutismo? Galera, absolutismo monárquico é o tempo em que o rei mandava na bagaça toda. Esse é o tempo do absolutismo. Tempo esse em que o rei era considerado o rei sol. A gente vai ver mais à frente na França que teve um rei assim, não agora, mas daqui a pouco a gente vai ver um rei que ele era considerado o rei sol, porque ele mandava na bagaça toda. E tem duas justificativas para esses reis mandarem na bagaça toda. Quais eram? Eram as seguintes. A primeira de Thomas Hobbes dizia o seguinte: o homem é o lobo do próprio homem. Né? Isso por volta do século XVI, que é o contexto 16, 17, que está se pensando assim com os reis mandando em tudo. O homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, ele está falando que se não dermos, ou não fizermos o contrato, o contratualista, se não fizermos o contrato em que um soberano ele pondere, ele seja o mediador entre esses homens, animais de natureza perversa que somos nós, ele está falando assim, naquela sociedade, o homem que tem essa inclinação. Na Revolução Francesa, depois do Iluminismo, vai pensar o contrário, mas nesse momento está se pensando assim: esse homem precisa de um contrato, senão a gente se mata. E é isso que ele está falando. Por isso vamos dar o direito de governar a um rei, porque ele vai controlar a situação por meio desse contrato, no qual a gente passa a mediação, a gente passa o domínio para poder, dentro dessa mediação, termos o controle dessa nação. A gente fazendo dessa forma, a gente passa de livre e espontânea vontade, entendam, esse controle para a mão do soberano por meio de um contrato. Essa é a justificativa. E a outra, essa é de Thomas Hobbes. E a outra, nesse mesmo contexto, é de Jacques Bossuet. Ele falava do TDD, Teoria do Direito Divino, no qual ele falava que um rei nascia rei e o soberano era soberano porque Deus quis. Porque Deus quis. E ponto final. Vai discutir com Deus? Ainda mais nesse século, que ainda se tinha muita força no contexto eclesiástico, não dá para discutir com Deus, não dá para discutir com a igreja, eles ainda eram muito poderosos. Então ele falava que era uma vocação divina, e o rei tinha essa vocação divina, por isso ele era o soberano. Já a monarquia francesa, dentro desse contexto, a gente viu um pouquinho da inglesa, a francesa não muda muito as perspectivas, a ideia de uma unificação em torno da figura desse rei. A gente vai ter alguns reis partindo de Filipe Augusto ali no contexto do século XII, do qual começou a se mudar a ideia de fragmentação de feudos, Lembra disso? A Idade Média. Na Alta Idade Média, você tinha vários pedacinhos de terra que cada rei mandava. No contexto do século XII, com Filipe Augusto, o que aconteceu? Essa fragmentação de terra, esse monte de pedacinho de terra que tinha só um rei, que dificultava a beça aos comerciantes, na questão do pedágio, se cobrava pedágio para passar de uma terra para outra. Comerciantes que começaram a bombar de novo no comércio ali, parecia roda-feira, bombando nos negócios. Esses comerciantes, eles fizeram o quê? Vamos levantar um só rei, não em vez de ficar perdendo dinheiro para um monte, vão perder dinheiro para um rei, e em volta, em torno desse rei, ele passa a dominar de forma ampla os outros territórios, na questão legal, na questão da sua família real, nesse aspecto, e assim
a gente consegue comercializar melhor. E é isso que os comerciantes fazem em torno desse primeiro rei, Filipe Augusto, que começa a unificar e a formar uma monarquia absoluta, né? Esse aumento do poder real, se cobra mais impostos, tem a galera, os bailos, né? Parece ter baile. Os bailos, a galera do baile, eles eram os cobradores desses impostos aí, que unificou. Se eu cobro imposto em torno da figura de um rei, de um único rei, esse poder está centralizado, os comerciantes não precisam ficar pagando impostos para todo mundo. E assim é a construção. Temos uma linha do tempo aí com Luís IX, né, na virada ainda no finalzinho do século, meados para o final do século XIII, ele vai criar uma moeda real, então vai facilitar, porque em vez de ter várias moedas, tem uma só. Tem Filipe IV, Belo, Mel, tua boca tem... Não é o nosso Belo, é o Belo aqui do século XIV, que exigiu que a igreja pagasse impostos. Ele começou a mudar isso aí na Baixa Idade Média, ele começou a mudar esse pensamento doido aí, né? Agora não, tem que se pagar também a igreja, só porque a igreja não vai pagar. E tem a briga que se gerou por conta de Belo, que é do Papa Bonifácio falar: opa, vou pagar droga nenhuma não, pode pagar aí, imposto, nada disso. Aí começa a se convocar os Estados Gerais, que depois a gente vai ver na Revolução Francesa, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro estado. Você vai ter igreja, a alta nobreza e vai ter o campesinato lá se lascando, que a gente vai ver na Revolução Francesa. Guerra dos 100 anos, guerra no contexto da religião na França, Joana d'Arc está envolvida. O rei, nesse primeiro contexto, o rei Guilherme, ele passa a ser, na verdade, Carlos VII, né? Não é o rei Gui, não, aqui é o Carlos VII. O Carlos VII, ele acaba ficando mais pop, né? Eu vou usar um termo que é mais fácil para mim, pra gente se identificar aqui, para mim, para você se identificar. Ele fica pop, ele é um rei que fica pop por conta dos feitos de Joana d'Arc. Eu tenho já uma aula de Joana d'Arc que eu vou estar anexando aí para vocês. Joana d'Arc pinta os canecos, primeiro, depois é considerada até... ela é considerada como bruxa, mas é pela perseguição francesa, não pela figura do rei Carlos. Pela figura do rei Carlos VII, ela é valorizada, né? Porque ela faz a imagem dele ser fortalecida numa França muito fragmentada. Só que a partir desse primeiro momento, quando ela é capturada, ela, para ser condenada, a igreja coloca ela como uma bruxa, né? Porque ela tinha algumas visões e fazia, mas ela era muito estrategista. Não só tinha visões e revelações, mas era muito estrategista. Vocês vão ver melhor isso na aulinha que eu vou anexar aí de Joana d'Arc. Para quem tiver curiosidade, quiser... mercantilismo são práticas econômicas que vão ser as primeiras práticas, né? Que vai se gerar um sistema depois. Sistema esse do qual eu e você fazemos parte, que é um sistema capitalista. Beleza? São práticas, nem todos tinham as mesmas práticas, mas eram práticas semelhantes desses modelos absolutistas, como o metalismo ou bulionismo, como está ali, que é a prática de se acumular metais preciosos, e ali você identificava quem tinha mais poder. Por isso que na época da colonização eles invadiam e pegavam todas as riquezas, principalmente o ouro, porque lá na Europa eles brigavam por quem tinha mais metais preciosos. Essa potência era uma potência, uma superpotência, né? Nesse contexto, ela era uma potência acima das outras, era um país mais poderoso que os outros. Isso era reinvestido em navegação, em exército, eles continuavam mantendo até se chegar a um ponto que a Inglaterra deu um pulo com a balança comercial favorável, que ela entendeu: é melhor produzir aqui e escoar minhas mercadorias do que ficar só explorando. E isso é a balança comercial. Eu vendo tanto quanto eu compro. A Inglaterra pensou um pouquinho isso à frente e parou de só acumular ouro, como Portugal e Espanha fazia. Protecionismo, eles se protegem, principalmente nesse contexto de comércio, que eu tenho as minhas colônias, eu só deixo a colônia comercializar comigo, não deixo outros países comercializar. Beleza? Dentro da atividadezinha aí, cite as principais características de cada prática dessas. Beleza? Vocês vão na página 2
62 vai citar a principal característica do metalismo, balança comercial favorável e protecionismo. Tamo junto, até a próxima!